Infelizmente, a grande maioria dos brasileiros não guardam nada. Você sabia que no Brasil, mais de 60% das pessoas do nosso país nunca investiram? Você sabia que o hábito de investir ele não faz parte das famílias do nosso país? A grande maioria das pessoas não conversam sobre esse assunto? E sem conhecimento, sendo transformado em sabedoria, os nossos sonhos muitas vezes perecem. E a gente tem que entender muito a importância de se capacitar para que possa ter conhecimento, para que você possa fazer investimento do jeito certo. Vou te contar algumas histórias, eu vou validar com algumas questões que estão fazendo com que você não invista provavelmente. Primeira coisa, é cultural no Brasil as pessoas viverem para pagar contas. No Brasil, a grande maioria das pessoas, elas não têm conhecimento sobre qual o melhor investimento e muitas vezes elas ficam buscando o melhor para começar a fazer. E digo para você, hein, todo milionário, repito, todo milionário começou com R$1. E muitas vezes você está esperando talvez ser um milionário, mas não está disposto a dar o primeiro passo e querer talvez ter R$1 milhão sem ser uma pessoa que está preparada para cuidar desses talentos. Então não saber, não conhecer onde investir é uma das desculpas da grande maioria dos brasileiros. E aí a gente tem que entender que, poxa, no seu banco que você movimenta tem lá um CDB de liquidez diária. No seu banco, por exemplo, tem aí um LCI. Você pode investir num Tesouro Selic, por exemplo. E pode parar de dar essa desculpa começando a fazer. Eu comento nos meus treinamentos que primeiro a gente tem que fazer algo para que a gente aprenda e se torne algo também. Por exemplo, se você começar a fazer investimentos, daqui a pouquinho talvez você vai se transformar num investidor. Então buscar esse conhecimento, ele é muito importante, vai ter com que você traga grandes resultados na sua vida, aproveitando o mega poder dos juros compostos também. Outra coisa, o brasileiro muitas vezes ele é muito murmurador e talvez você seja uma pessoa muito murmuradora e diga o seguinte: Schumacher, como é que eu vou investir? Não sobra nada. Então, eu vou te dizer qual que é o conceito da pobreza e qual que é o conceito da riqueza. Existe uma equação. Se você quiser ser uma pessoa escassa, basta você fazer uma coisa. Primeiro você gera sua renda, depois você gasta para pagar todas as suas contas. No final das contas não vai sobrar absolutamente nada. A maioria das pessoas que eu treino, muitas vezes na hora que começam o desenvolvimento, eles falam: Rodrigo, como é que eu vou investir se não está sobrando nada? Aí eu passo o conceito da riqueza. É loucura você querer ter resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Então o conceito da riqueza qual que é? Primeiro você gera renda, mas já na sequência você investe, independente do valor. Lembra que eu te falei que todo milionário começou com R$1? Só que talvez você fique: mas vai demorar tempo demais. Se eu investir R$1, R$10, 100 não vai render nada. Você está contando uma mentira para você mesmo, que isso vai impedir talvez você de realizar uma vida cada vez mais abundante, cada vez mais próspera também. Outra coisa que é muito comum no Brasil: a maioria das pessoas não tem clareza onde que vai chegar. A maioria dos brasileiros, por exemplo, não guarda nada para o futuro porque muitas vezes dão uma desculpa. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu tenho que viver intensamente o presente. Caixão não tem gaveta e não tem gaveta mesmo não. Você tem que viver o momento presente também, mas você tem que pensar lá na frente, ter clareza para que você está investindo. Deixa eu dizer algo com toda sinceridade. Se você não tiver clareza nos seus objetivos, você não vai guardar nada. Por exemplo, algumas coisas que aconteceram na minha vida. Quando eu me casei em 2001, eu tinha clareza que eu queria ter uma casa depois de alguns anos. Eu tinha clareza que eu queria trocar de carro. Eu tinha clareza que eu queria pagar os estudos da minha filha. Então tudo isso me fez com que eu começasse a guardar antes de começar a gastar. E isso é algo que a maioria das pessoas não permitem. Talvez você não permite e talvez você vai continuar não permitindo. Por quê? Porque você não tem clareza aonde que você vai chegar. Para você aproveitar, viver sim o momento presente, ter sim momentos de lazer, ter sim gasto no seu dia a dia, mas entendendo, você tem que guardar algo para o seu futuro. Não fica chateado comigo. Mas quantas pessoas na sua família que você conhece que estão aposentadas pelo INSS e estão bem de vida? Provavelmente ninguém, né? Então, você vai cair nesse mesmo buraco, você vai fazer as mesmas coisas esperando ter resultados diferentes. Tenha clareza que isso não vai acontecer, os seus resultados talvez vão ser piores do que as pessoas que você está vendo, hein? Só que agora você tem a informação ao seu lado, então não deixe de se pagar primeiro, começar a investir para um objetivo claro, definido também. Outra coisa que é muito comum, a grande maioria das pessoas, e talvez você faça isso, você foca muito no consumo, e no consumo muito imediatista, para ontem. Então muitas vezes você vai no shopping para tomar um sorvete, você vai para ver um filme e você sai de lá com uma televisão comprada, com um sofá. Isso é muito comum. E aí a gente tem que entender, poxa, será que eu estou consumindo demais com algo que só me gera despesa e consequentemente eu vou ter que trabalhar cada vez mais para pagar cada vez mais contas? Correndo aquela corrida dos ratos que é muito falada,
vive a vida inteira correndo para pagar contas, e quanto mais conta tem, mais gastos tem, consequentemente tem que ganhar mais dinheiro e, consequentemente, a questão emocional é impactada diretamente nisso. Eu vou te contar uma historinha que ela é engraçada, mas ela é preocupante. Eu fui, em um determinado momento, comprar uma impressora, inclusive a impressora está ali atrás da minha mesa. E essa impressora que eu comprei ela no Carrefour. Eu estava pesquisando o preço e essa impressora lá estava muito mais barata. Eu fui no Carrefour, depois de levar minha filha em Belo Horizonte, passei no Carrefour com a minha esposa para comprar essa impressora. Cheguei lá, verifiquei a impressora, peguei a impressora, mas naquele exato momento estava tendo uma mega promoção anunciada no Carrefour de uma TV de quase 50 polegadas. E eles falaram, são 10 unidades apenas. E naquele momento eu nem me preocupei com aquela promoção. Eu não fui lá para comprar televisão. Talvez eu pensasse, talvez é melhor eu comprar uma nova, vai substituir a que eu tenho em casa, mas eu não fui com esse objetivo. Eu estava indo para comprar a impressora. Mas várias pessoas correram, conseguiram garantir ali a sua condição especial, sem pesquisar preço, sem entender se realmente estava em promoção. E aí, para minha surpresa, na hora que eu fui pagar minha impressora no caixa, em frente ao meu carrinho tinha exatamente uma televisão sendo comprada por uma daquelas pessoas que conseguiu pegar uma daquelas 10 televisões. E aí eu conversando com aquela pessoa, ela estava esperando para pagar, eu perguntei, você veio no Carrefour para quê? E ela falou, vim para comprar pneu. Aí eu perguntei, cadê os pneus? Ela falou, não, mas a televisão está em promoção. E aí eu preferi trocar os pneus pela televisão. Mas eu perguntei para ele, como é que estão os pneus do seu carro? Ele falou, já estava careca. E ele estava saindo do Carrefour sem o pneu, com uma televisão. E aí eu perguntei, você realmente precisa dessa televisão? Ele falou, não preciso tão emergencialmente como um pneu, mas ela vai ser importante para mim. E é uma promoção bem interessante também. Aí eu perguntei, você fez a pesquisa de preço? Ele falou, não, mas olha para você ver, a televisão estava custando R$4.000, eles estão vendendo por R$2.200. E aí eu entrei no site e vi que no site, em outros lugares, estava mais barato do que no Carrefour naquele momento. Mas ele, mesmo assim, comprou aquela televisão. Eu fico me perguntando, e aí? O que ele vai fazer para comprar esse pneu, hein? E aí, será que ele tem esse orçamento definido para comprar esse pneu? Provavelmente não, porque ele nem comprou o pneu que ele foi para comprar, porque no Carrefour também estava com preço diferente o pneu que ele precisaria. Mas a desculpa dele foi o seguinte, depois eu volto para comprar o pneu quando eu tiver dinheiro. Então, isso é muito comum, talvez isso aconteça na sua vida e com muitas pessoas que você conheça também. Outra coisa que é alarmante no nosso país, a maioria das pessoas querem atalhos. Elas não estão dispostas a percorrer uma jornada, por exemplo. Uma transformação financeira, gente, não é algo que você faz em uma semana, com um curso, é algo que você tem que construir. Você aprendeu durante a sua vida muita coisa errada com seus pais. Talvez seu pai falava que dinheiro não dá em árvore, talvez seu pai falava que o que mais é seguro no banco é a poupança, talvez seu pai falava que primeiro você tem que pagar as contas, depois se sobrar você guarda. Então um monte de mentira foi construída durante a sua vida. E essas mentiras vão ser levadas durante toda a sua vida e você vai passar para os seus filhos também. Porque talvez você nunca leu um livro de finanças, nunca fez um curso de finanças e você vai continuar errando, caindo em buracos repetidos, muitas vezes sem nem perceber. Então entenda que no nosso país do imediatismo, existem muito mais pessoas, por exemplo, jogando o jogo do tigrinho do que investindo na bolsa de valores, só para que você tenha referência. Então a gente tem que ter clareza que muitas vezes a gente tem que fazer diferente da maioria. A gente tem que buscar acesso ao conhecimento para transformar ele em sabedoria. E entender que o nosso consumo ele é feito de forma inconsciente. Eu erro quando se fala de finanças, lógico que eu erro, todas as semanas eu erro. Mas eu tenho que ser cada vez mais consciente para lidar com o meu dinheiro, para que eu possa errar menos e realizar mais sonhos. Mas tem vezes que eu vou, por exemplo, no supermercado para comprar algo e compro outra coisa que eu não estava nem imaginando que eu precisaria, que é um desejo. Na hora que eu vou no shopping, tem momentos que eu vou lá para passear e que eu compro uma camisa do meu time de futebol? Lógico que tem vezes que isso acontece, mas a gente tem que entender, constantemente isso está acontecendo? Eu estou conseguindo condicionar minha mente? Então é entender que o dinheiro foi feito para realizar sonhos e a maioria das vezes não investe em nada, como eu falei com você, por esses motivos que eu falei com você aqui agora. Fez sentido para você? Qual desses erros você realmente comete nesse momento? Comenta aqui embaixo, se inscreva nesse canal, compartilhe com seus familiares. Vamos juntos transformar essa vida financeira dessa família. Sabe por quê? Porque a partir de agora uma família educada financeiramente vai surgir de você. Por quê? Porque você resolveu ser um canal de transformação na sua vida e da sua família também. Estou aguardando seu comentário. Nos encontramos nos próximos vídeos.